uma liderança relevante para uma igreja relevante. Ser uma igreja relevante depende de pessoas com esse caráter, com essa característica de destaque, com essa característica de expressão. Relevância, destaque, relevância, importância, relevância, faz sentido. Nós temos que fazer sentido para esse mundo. O mundo tem que olhar para a igreja e o mundo tem que dizer assim: não, essa igreja faz sentido aqui. Igreja Atos 1 faz sentido em Guaxupé. Como é que é o teu nome, querido? Rafael faz sentido. Rafael, como ministro do altar, faz sentido para a vida da cidade. Você não pode fazer sentido para a igreja somente. O seu sentido para a igreja tem que ser um resultado, Rafael, do seu sentido para a cidade. Eu não posso ser um excelente pastor por causa da igreja. Eu tenho que ser um excelente pastor por causa daquilo que eu significo na cidade. Por quê? Porque eu não sou pastor da igreja. Não posso ser pastor da igreja. Eu tenho que ser pastor da cidade. Pastor Márcio, o senhor tem que ser pastor de Guaxupé. Pastores que estão aqui de Guaxupé, Nova Resende e tantas outras. Você não pode ser pastor da sua denominação. Você tem que ser pastor da cidade que você está inserido. Essa cidade é o rebanho que Jesus te confiou para você cuidar dele. Ele só não sabe que é rebanho. Então a sua missão é dizer para ele: tem um aprisco aqui te esperando. E qual é o nome desse aprisco? Evangelho de Jesus. Então a minha relevância, a minha importância precisa ser destacada. E eu quero nessa manhã construir com vocês 3 características de uma liderança relevante. Porque você não assume uma liderança relevante assim, por acaso. Dormiu, sonhou e acordou. Não é assim não, custa esforço, custa resiliência, custa entrega, é um custo, custa humildade. Precisamos aprender 3 características de uma liderança relevante. Primeira característica para que sejamos construídos dentro de um aspecto de uma liderança relevante, para fazermos parte de uma igreja relevante e tocarmos nas nossas cidades. Primeiro aspecto, tem que ter unção. Esse é o primeiro aspecto. Tem que ter unção. Sabe, nós falamos muito de unção, mas eu percebo que às vezes nós não temos assim muita clareza desse assunto, desse tema, do que é unção, né? Unção é um todo muito complexo, assim, de certa forma, complexo no que ele exige. E sem unção, você não vai ter relevância na sua liderança, você não vai destacar importância na sua liderança, e você não vai fazer parte e expressar a igreja que Jesus quer que você expresse. Unção, eu gosto de falar de unção entendendo 3 valores para definir unção. 3 valores muito importantes. Primeiro valor para definir unção: tem que ter dons. Nós vamos reconhecer a unção em um homem, em uma mulher, em uma igreja, quando nós percebemos dons se movendo. Tem que ter expressão de dons. Sem a expressão de dons, a unção ela não é reconhecida. Por que o dom é importante? Porque o dom é um recado do céu dizendo: o reino de Deus está naquele lugar. O dom é uma forma do céu dizer: eu estou entre vocês, para que vocês saibam que há um Deus que quer tocar em vocês e transformar a vida de vocês. É para isso que o dom, por isso que o dom é importante. Então tem que ter expressão de dons. Em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, talvez ali nós vejamos a mais importante ensino sobre dons espirituais. Ali Paulo fala de 9 dons, os 9 dons espirituais, cada um com uma função específica. E essas qualidades, essas especificidades dos dons espirituais, a partir da igreja, a partir de alguém, é para expressar o reino de Deus. Então os dons precisam se mover na igreja. Nós temos que buscar os dons. Só que tem um detalhe, querido: o dom, ele é involuntário. Como assim? Deus dá para quem Ele quer. Deus dá para quem Ele quer. Não sou eu que escolho. Mas a Bíblia diz para mim buscar. E sim, busque. Mas Ele vai dar o que Ele quiser e para quem Ele quiser. Busque os melhores dons. Mas quem é que determina qual dom vai ser dado e a quem? É o Senhor. Porque Ele é o dono dos dons. Os dons espirituais não pertencem aos homens.
não pertence às pessoas, eles são involuntários. Deus olha, por exemplo, para o Rafael e diz: eu vou dar o dom de cura para o Rafael, e pá, te dá. Aí eu chego aqui e olho para o Rafael: mas Deus, mas como é que pode o Rafael, eu vou te usar como exemplo, tá, Rafael? Vai perdoando aí, tá? Perdão está na Bíblia, vai perdoando aí, né? Aí o Rafael, de repente é um moço sem muito comprometimento, é um moço mais largadão e tal, e eu falo: meu Deus, mas como pode? Deus deu um dom tão lindo para ele, o dom de curar, colocar a mão sobre o enfermo, ele ser curado na hora. Mas o Rafael, o menino todo torto, todo atrapalhado, como é que pode? É assim, Deus entendeu que esse dom seria muito próspero na vida do Rafael. E aí nada. Deus é soberano e faz o que Ele quer. Mas pastor, mas como pode ser possível Deus derramar dons tão lindos na vida de pessoas tão frágeis assim? Por que isso acontece? Porque nós não entendemos um valor muito importante sobre dom. Quando um dom se move na vida de uma pessoa, a pessoa que menos importa para Deus é a pessoa a partir de quem o dom está se movendo, é quem menos importa para Deus. Quando um dom se move na vida de uma pessoa, o importante para Deus é quem esse dom vai estar alcançando. É isso que importa. Então Deus coloca um dom sobre a vida do Rafael, e o Rafael ora e as pessoas são curadas. A pessoa que Deus menos está se importando é com ele, porque a atenção de Deus é para as pessoas que estão sendo alcançadas por esse dom, porque quem é alcançado por esse dom é motivo de glorificação do nome dele. E o Rafael é quem menos importa. Então nós não entendemos isso, e às vezes ficamos até meio enciumados, pecamos julgando as pessoas, pecamos, porque quando eu julgo alguém por onde um dom se manifesta, cuidado, que você pode estar julgando o dom junto, e aí é um problema, e aí você vai trazer um problema sério para a sua vida. Não julgue, ore. Dons não são sinais de aprovação de fé. Ok, pastor, uma bênção. Por que ele é bênção? Você viu como que ele pregou? Eu falei: não, ele só pregou, ele só falou algo que não era nem dele. Ele só falou algo que ele não tinha nem competência para falar naquela profundidade. Você está dizendo que ele é uma bênção? Não, você não conhece ele. Não, mas ele cantou tão bem, ministrou louvor, que foi uma bênção. Eu até arrepiei tudinho assim, me deu um negócio bom na barriga, assim, subiu assim. Vai, cuidado, pode ser o que você comeu ontem que não está te fazendo bem. Não, mas ele canta, que parece que quando ele canta o céu desce. Não, isso aí, dons não são sinais de aprovação de Deus para a nossa vida. Nunca foram e nunca serão. Mateus 7,22, Jesus fala sobre isso. Em Mateus 7,22, Jesus ensina que dons espirituais não são atestados de idoneidade espiritual, que dons espirituais não são garantias de eternidade com Ele. Jesus ensina que dons espirituais são apenas um motivo dele para alcançar quem ele quer alcançar. Me alcançar é alcançar a sua vida. Mateus 7,22, Jesus diz: muitos chegarão diante de mim e dirão: mas mestre, Senhor, nós curamos no teu nome, profetizamos no teu nome, fizemos maravilhas no teu nome. Jesus vai dizer: glórias sejam dadas a mim. Era tudo que eu queria, que meu nome fosse glorificado através daquelas pessoas que o meu dom alcançou. Agora você, eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu preciso entender, quando falamos de unção, que o dom é importante para que a unção se estabeleça, mas o dom em si mesmo é o que menos vale. Segundo aspecto para definir unção, então o primeiro aspecto tem que ter dons, o dom é involuntário, mas o segundo aspecto é a autoridade. E agora a autoridade, diferentemente do dom, ela é voluntária. Se o dom, Deus escolhe quem Ele quer para dar o que Ele quer, a autoridade já não é assim. A autoridade, ela tem que ser buscada. Você tem que buscar a autoridade, você tem que construir a autoridade na sua vida, a autoridade espiritual. Por que a autoridade espiritual é importante? Porque a autoridade espiritual vai respaldar o dom. A autoridade espiritual vai dar para o dom a legitimidade que esse dom precisa para que ele não provoque escândalo. Vamos falar sobre isso aqui. Então tem que buscar autoridade. E a autoridade, como ela é voluntária, eu tenho que construí-la na minha vida. E como se constrói a autoridade espiritual? Tem dois caminhos para você construir a autoridade espiritual. O primeiro caminho são as escrituras. É a palavra de Deus. Você tem que ser um homem, você tem que ser uma mulher que tem essa palavra te governando 24 horas por dia. Você não pode ousar, né? Nós estávamos vindo ontem para cá, né? Aí eu estava falando com o pastor Richard,
falei, Richard, ele passou uns negócios para mim fazer uns pagamentos, né? Pastor, precisa fazer esses pagamentos aqui e tal, demanda aí, tá, a gente tá viajando mesmo. Falei, tá. Aí eu falei, aí veio aquele negócio, não, depois eu faço isso aqui. Chega lá no hotel, eu faço. Às vezes a gente tem esse planejamento interno, né? Pá, me lembrei de um texto bíblico, pá, Provérbios capítulo 3, que diz assim, de uma forma assim parafraseada: se você pode fazer algo agora, faz agora, porque se você não fizer agora, você está pecando. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei o celular, já mandei as mensagens, resolvi agora. Então, esse nível de procrastinação consciente, não, ele pode esperar, Rafael pode esperar. Tem que pagar o Rafael? Ah, Rafael me deu canseira. Agora, Rafael, agora você vai comer na minha mão agora. Pode esperar. Pecado, porque a Bíblia está dizendo, se você pode fazer algo agora e você não faz, você está pecando. Gente, como esse negócio de Bíblia, esse negócio que é perigoso. A gente pensa que está tudo certo, né? E a gente está pensando, e nós podemos perder a nossa eternidade por um detalhe, porque ninguém tropeça numa montanha. São detalhes assim que constroem um modelo de comportamento, um padrão de comportamento, um padrão de relacionamento, de tratar as pessoas, que esse padrão, uma vez estabelecido, pode nos distanciar do caráter de Jesus. A autoridade espiritual, que a unção depende dela, é construída quando essa palavra me governa em tudo na minha vida. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu busco conselho nessa palavra, eu busco respaldo nessa palavra, eu busco direção nessa palavra. Por isso eu tenho que conhecer essa palavra para mim não errar. Tem que conhecer. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Queridos, os nossos acertos dependem do nosso conhecimento bíblico. Um conhecimento literal, um conhecimento didático, para que venha a revelação espiritual sobre esse conhecimento, para que governe a nossa vida. Existem pessoas que estão lutando em relação a alguns desejos ruins e que não conseguem vencer há anos. Estão lutando, orando, fazendo campanha e não vence. Sempre está caindo naquele problema, sempre está sendo seduzido por aquela área e está pecando naquela área. Por quê? Porque não entendeu que só o conhecimento das Escrituras pode te santificar. Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu só vou dominar pecado na minha vida se eu conhecer essa palavra e guardá-la no meu coração para me dirigir, e dela não me apartar nem para a direita e nem para a esquerda, e temer o Senhor dessa palavra. Então, a autoridade espiritual você constrói de forma decidida. É quando você dedica tempo, dedicação. Deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é o problema nosso pastores? É que tem um negócio aí. Tem paciência comigo, gente, fica bravo comigo não, você vai entender o que eu quero dizer. Tem muito pastor falhando na sua carreira, sabe por quê? Porque ele tem devocional de fé. Para com esse negócio de devocional. Tem devocional na Bíblia? Tem devocional? Não tem devocional na Bíblia. O que é devocional? É quando eu separo um tempo para me dedicar a algo, não é isso? Não, quando o assunto são as Escrituras, a minha dedicação com esse livro é 100% do meu dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Não é um momento da minha vida. Não, eu sou empresário. Então eu sou empresário. Eu vou fechar um negócio? Não, agora eu coloco roupa de empresário. Não, cara, eu sou pastor lá. Eu não deixo de ser pastor nos meus negócios. Só que lá a linguagem é outra, a tomada de decisão é diferente, mas os princípios que me governam a minha vida por inteiro, seja o que for e onde eu estiver. Eu sou pastor onde eu estiver. Os meus valores não mudam, minha linguagem não muda, o meu cartão de visita não muda, a minha linguagem não muda, a minha comunicação não muda, o meu propósito principal não muda. Se eu vou fazer um negócio, isso vai comprometer a minha santidade, estou fora, não quero. Mas vai ganhar muito dinheiro, não importa, eu não quero. O meu tesouro não é aqui, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome e a traça corrói. Não, meu tesouro é nele, ele é o meu tesouro. Não quero, estou fora. Por quê? Porque não combina com os meus padrões. Porque tem uma palavra dizendo: o pecado, qual é o meu dever? Resistir ele, eu não vou abrir a porta. Então nós não construímos a autoridade espiritual sem conhecimento
vivência, porque não basta ter o conhecimento das Escrituras, nós temos que nos alinhar com o cumprimento dessa palavra. Tiago 1:22. Tiago 22 diz: não sejam meros o quê? Conhecedores das Escrituras, mas sejamos o quê? Praticantes, porque quando eu conheço e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. Não se engane a si mesmo, vai ter juízo para isso. Meu Deus, misericórdia. Uma liderança relevante que constrói uma igreja relevante é uma igreja onde as Escrituras é o seu padrão principal. É uma igreja onde o seu... Pastor Richard, filho, vem aqui rapidinho, ó. Leva lá para o pastor Richard. Perdão, tá, irmãos, aqui é uma ligação importante. Eu vi aqui, é um pastor importante. Leva lá para o pastor Richard. Vamos lá. Uma igreja relevante, que é formada por líderes relevantes, as Escrituras têm que governar tudo que ela faz. Como nós estamos nos perdendo nos nossos púlpitos. Querido, deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia só vale para aquilo que ela diz. Para aquilo que ela não diz, ela não vale. A autoridade espiritual dentro desse ambiente de unção só vale em relação às Escrituras quando dizemos aquilo que as Escrituras dizem. Nós não pregamos mais as Escrituras. Conversava com uma pessoa essa semana e ela dizia assim: mas o meu entendimento é esse. Eu falei: queridão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Pega esse seu entendimento e joga na lata de lixo. Ficou meio assustado assim, meio arregalado, né? Às vezes eu sou meio... Aí eu peço perdão depois, né? Perdão está na Bíblia, né? Então a gente pede. Eu falei assim: queridão, pega o seu entendimento e joga na lata de lixo, porque o meu entendimento diante do que Deus diz não vale nada. Absolutamente nada. O que vale é o que a Bíblia diz. O pessoal pegou um material nosso uns tempos atrás, publicou na internet. Meu Deus do céu, só tomei sarrafada do povo, principalmente dos pastores, porque eu peguei um texto bíblico, onde esse texto bíblico diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí usa esse texto bíblico para falar do diabo. Está errado. João 10:10 não está falando do diabo não, nem de demônio nenhum não. O assunto de João 10:10, sabe o que é? São os falsos obreiros, os líderes fraudulentos. São líderes que não têm vida de Deus. Mas é melhor eu pegar esse texto e colocar na conta do diabo do que colocar na conta do meu caráter e mudar, não é verdade? Então a Bíblia só vale para aquilo que ela diz. Nós temos que tomar cuidado e sermos insistentes para produzir nesse púlpito, nesse momento, aquilo que a Bíblia diz, porque senão não vai ter autoridade. Eu como pastor, eu tenho que produzir o que as Escrituras dizem, senão não vai ter autoridade. As nossas canções, aqui é uma reunião de pastores e líderes, então eu fico confortável para falar. Se eu tivesse um culto à noite da tua igreja, eu não ia falar isso, e nem na igreja do pastor Marcelo eu não iria falar isso. Mas aqui é uma reunião de pastores. Pastores, cuidado com o que nós estamos cantando. A música que é produzida nesse ambiente tem um alvo. E sabe qual é esse alvo? Ele. A música nesse lugar é para adorar a Ele. Uma banda muito interessante, esses tempos atrás, no meio de uma adoração, num culto, jogou lá um Black Eyed Peas na música, cara. Fala a verdade, você gostou, ficou bonito. Não, ficou bonito, fala a verdade. Como músico ficou legal, não ficou? Mas convinha, cara, era lugar? Não era. Ficou bom, quem é músico viu que o negócio ficou bonito, não ficou? Deu peso, a pegada foi forte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vamos discutir se é certo ou errado. Vamos discutir o seguinte: convém? Convém? Não convém? Está errado. Aqui o que é produzido é para Ele. Então o que nós falamos aqui tem que bater o que ele... Tem uma moda aí agora que diz assim: não, pastor, mas é a liberdade poética da música. Liberdade poética no inferno. A liberdade poética não pode ferir os valores das Escrituras. Davi, compositor de primeira linha, a liberdade poética de Davi estava sujeita ao Espírito Santo de Deus. A liberdade poética de Davi sempre concordou com o caráter de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar cantando composições da nossa alma. Mas aqui nós entendemos que nós somos o quê? Rafael é um ministro do altar. Rafael não é um músico. Ele pode ser músico por formação, ele pode ser músico por dedicação, pode até ser músico por profissão, nenhum problema. Mas aqui, Rafael, sabe quem você é? Você é um ministro, você é um dispenseiro de Deus. É o remador do nível mais baixo do porão, que faz o maior esforço para que o nome dele seja glorificado com a habilidade que você tem. Nós temos que tomar cuidado para construir a autoridade da nossa vida.
E a autoridade é quando expressamos o que as Escrituras dizem. Só que a autoridade tem 2 caminhos. O primeiro caminho são as Escrituras. Qual é o segundo caminho? É a oração. É vida de oração. O termo é esse: vida de oração. Ter oração dentro de um padrão bíblico. Meus queridos, o desafio nosso é esse. Nós temos um padrão bíblico nos governando. Geralmente, quando eu vou aconselhar alguém, seja alguém da nossa igreja ou algum pastor, a primeira condução na minha conversa com ele é: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu tenho que ir para lá. Porque como pastor eu tenho que ir para lá. Eu tenho muitas competências. Eu sou psicanalista, eu sou empresário, eu sou consultor, eu sou coach, eu só não quero ser querubim. Porque querubim deu ruim lá atrás, né, gente? O querubim lá deu ruim, né? Então eu não quero mexer nesse negócio de querubim, não. Então eu tenho competências. Mas se eu vou aconselhar alguém e o foco é espiritual, qual é a minha base de informação? O que a Bíblia diz, pastor? Eu quero separar da minha mulher. Tá, calma. O que a Bíblia diz? Aqui em Guaxupé, Nova Resende, não. Mas porque lá meu é o seguinte: o negócio no casamento não tá bom, o marido chega lascando com a mulher. O casamento não tá bom, a mulher chega lascando com o marido. Sabia que ela é assim? Ore por nós, porque lá tá difícil. Aqui não é assim não, aqui é bênção, aqui é tudo organizado, aqui é bênção de Deus, casamento. Mas lá é assim. Deus me deu uma fala para essa situação. Deus me deu uma fala, pastores. Como já acabar com essas regras. Porque é sempre assim, né? Sempre eu estou certo e ela está errada. A pergunta que eu sempre faço para o marido é o seguinte: o Jefferson, você como marido, a Bíblia diz que é o seguinte: o marido, ele é a figura de Jesus para cuidar da sua esposa. Que assim como Jesus se relaciona com a igreja, trata a igreja, cuida da igreja, perdoa a igreja, suporta a igreja, atura a igreja e ama a igreja, é assim que o marido tem que ser. Deixa eu fazer uma pergunta, Jefferson: você é para sua esposa como marido que Jesus é para a igreja? Aí pronto. Aí ele já começa a tirar o foco dela e vai olhar para ele. Aí vem a encrenqueira, né? Vem a encrenqueira: já que é meu marido, que não sei o quê. Minha amada, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que a esposa é para o marido aquilo que a igreja é para Jesus. Ou seja, ela ama incondicionalmente e suporta tudo por causa dele. Deixa eu fazer uma pergunta: você é para o seu marido o que a igreja é para Jesus? Aí ela já começa a pensar. Porque, querido, claro, tem os seus detalhes, né? Tem as suas exceções que, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com esses exemplos? A Bíblia tem que ser o meu parâmetro. Vida de oração tem que ser dentro de um padrão bíblico. E não tem devocional de oração. Tem culto de oração na Bíblia? Estou falando para você que você está errado se fazer culto de oração. Pelo amor de Deus, gente, me entenda. Eu quero só puxar a gente para o valor máximo, ok? Mas não tem culto de oração na Bíblia. Por que não tem culto de oração na Bíblia? Porque a igreja apostólica entendeu o valor de oração que Jesus ensinou para eles. Jesus ensinou. Lucas 18:1. Ali tem um jeito. Não é Mateus 6. Mateus 6, Jesus não está ensinando ali sobre vida de oração. Jesus está ensinando sobre valores da oração. São coisas diferentes. Modelo de vida de oração, Lucas 18:1. É dever de todo homem orar sempre. Ou seja, eu estou em constante oração. Estou vindo para cá na estrada, estou falando com ele. Senhor, eu vou chegar lá, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu preparei o texto aqui, Jesus. O Senhor quer esse texto mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? Ou o Senhor vai mudar? Muda aí, mas muda logo, Senhor. Porque se você chegar lá na hora, eu vou ficar agoniado. Eu vou conversando com ele. Aí eu chego aqui, eu vou adorar ele. Eu vou adorar. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do Senhor comigo lá. Senhor, só vai subir comigo a hora que eu subir? A hora que eu subir naquela plataforma lá, só vai estar comigo. Porque se eu não estiver comigo, eu me fala também o que eu vou falar para o pastor Márcio. Porque eu não vou subir lá, não. Vida de oração é relacionamento com Deus. Vida de oração não é liturgia da fé. Vida de oração é relacionamento com Ele. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me pareço com Ele. Porque relacionamento nos faz parecidos com quem nos relacionamos, construímos intimidade. Quem anda com mentiroso vai mentir. Quem anda com quem engana vai enganar. Porque o ser humano modela comportamento. Isso é coisa de gente. Deus sabe disso. Primeiro salmo dos 150 salmos. Como é que começa o primeiro salmo dos 150? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Do que o salmista está falando aqui? De relacionamento e de influência nos nossos relacionamentos.
Então, se eu quero crescer em autoridade espiritual, eu vou me relacionar com aquele que me faz parecido com a autoridade espiritual maior que é Jesus. Vou me relacionar com ele. E aonde acontece esse caminho? Nas nossas orações. Amém, queridos? Unção. Primeiro valor da unção: dons, tem que ter dons. Segundo valor da unção, só que os dons são involuntários, é Deus que escolhe. O dom não me aprova espiritualmente, o dom apenas cumpre o propósito de Deus em relação às pessoas. Segundo valor da unção, a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é voluntária, eu tenho que ralar, eu tenho que buscar. Eu tenho que conhecer as escrituras, eu tenho que orar no padrão bíblico. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Terceira característica da unção, tem que ter envio. Da unção, pastor Márcio, eu não perguntei para você, rapaz, até que hora que nós vamos aqui? Você sabe que é tudo que o pastor quer ouvir, né? À vontade, é tudo que o pastor que está pregando quer ouvir, né? Mas fica tranquilo, gente, a gente vai concluir daqui a pouquinho. Eu não quero, né? Vocês têm compromisso, a gente tem agenda, nós temos que cumprir a nossa agenda. Podemos ir até as 12 horas, pastor? Hein, pastor Márcio? Podemos ir até as 12 horas? Então eu vou precisar de mais 27 minutos. Quem me dá pelo menos mais 20 minutos aí? 20 minutos, 20, 40, 60, 80. Vai dar tranquilo aqui, vamos lá. Tranquilo agora eu fiquei tranquilão, vamos lá. Então, unção, dons e autoridade. Terceiro valor da unção, tem que ter envio. Você não se move em unção se você não tiver uma fonte. Tem que ter uma fonte sobre você. E essa fonte que eu estou fazendo referência, ela tem que ser humana. Não, minha fonte é o céu. Para de besteira. Isso é conversa de insubmisso. Isso é a conversa do rebelde. Rebelde não, Jesus é a minha fonte, aleluia. O Espírito Santo é a minha fonte. Não, para com essa coisa. Isso é conversa de insubmisso. Por quê? Porque claro que Jesus é a fonte, claro que o Espírito Santo é a fonte, claro que é. Só que essa fonte que é o céu, escolheu pessoas para jorrar. Esse é o detalhe que a gente precisa entender. Escolheu pessoas para jorrar. Então eu preciso de envio. Eu preciso de alguém que retesa o arco e me coloca nele como flecha para me ir. Porque senão você vai estar no autoenvio. E o autoenvio fala de liberdade. Deixa eu dizer uma coisa, não deseje ser livre. Porque liberdade fala de caminhar sozinho. E sozinho você pode até ser veloz. Em Joanesburgo, no aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, lá sai voos para a África toda e parte da Europa, enfim. Tem uma parte dos voos que vai para o interior da África, que o voo é na parte de baixo do aeroporto. Tem uma escada rolante, eu acho que é uma das maiores que eu já usei. Muito grande, um paredão, pastores, um pé direito enorme. E você vai descendo na escada rolante, vai sendo mais baixo, e no paredão tem um ditado africano, escrito em inglês. Onde nesse ditado em inglês ele diz o seguinte: sozinho você vai mais rápido, mas junto, together, junto, você vai mais longe. A nossa caminhada não é só ir rápido, a nossa caminhada é chegar no final dela. Não basta ser veloz, conquistar muito, crescer muito. Você tem que chegar bem no final da história. Você tem que chegar bonito no final da história. Você tem que completar a sua carreira no final da história. Para isso eu preciso então de envio. Eu sou pastor sênior da igreja, mas eu tenho pastor. Eu tenho um pastor. Será, filho, que vai ser igual na outra igreja? Eu tenho um pastor que mete o dedo no meu nariz. Eu tenho um pastor. Eu fui pregar numa igreja, eu falei isso. Aí um irmãozinho lá no fundo: eu acho é pouco. Meu Deus do céu, né? Eu tenho um pastor que mete o dedo no meu nariz. Claro, com amor. Quando eu digo meter um dedo no meu nariz, estou querendo dizer assim: tem alguém que manda em mim, que eu me submeto. Eu tenho alguém que quando eu vou buscar um conselho, eu não vou lá para ouvir e depois eu decidir o que fazer. Eu vou buscar o conselho e eu vou caminhar no conselho que ele me deu. Porque eu o elegi para ser o meu pastor. Ele é o meu pai ministerial, caminhamos juntos há mais de 20 anos. É ele que me dá destino. É ele que eu escolhi para ser o meu Moisés. Enquanto eu estou aqui no campo batalhando, é ele que está com as mãos levantadas intercedendo pela minha vida. E ainda que eu não queira, ainda que meu coração não deseje, mas eu o escolhi para me dar direção, então eu vou me submeter a ele. A minha vontade agora não conta mais. Eu preciso de envio, porque senão eu não vou chegar. Uma frase do John Bevere: você vai prosperar na unção que você honra.
O que é honra? É reconhecer publicamente, pastor Jefferson, é expressar, pastor Márcio, publicamente isso. Eu vou fluir nessa unção que eu honro. E esse nível de comportamento é diferente de você ser mentoreado. Vou falar sobre isso. Então eu preciso de um envio, porque o envio me coloca na autoridade de quem me lança. Elias, sem a menor sombra de dúvida, o mais importante profeta do Antigo Testamento. Mas Eliseu fez muito mais. Sabe por quê? Porque Eliseu tinha a capa de Elias sobre ele, tinha envio. Moisés, a mais importante expressão do povo hebreu, do povo judeu, talvez, com certeza, das mais importantes religiões do mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo tem Moisés como um grande profeta, um grande líder. Só que esse grande líder, esse grande profeta não entrou na terra prometida. Ele não completou a sua caminhada, não completou. Mas ele trouxe um moço para junto de si e diz: a unção está sobre mim, eu libero sobre a sua vida. E Josué entrou em Canaã e conquistou Canaã. Quando eu me movo debaixo de envio, o resultado da unção que está me enviando me leva a produzir muito mais do que quem era a origem da unção, porque esse é o propósito. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Paternidade. Isso é paternidade. Pais colocam na vida dos seus filhos o seu legado, para os filhos viverem aquilo que os pais não viveram. Conhece a história de algum homem trabalhador do campo, da roça, da terra, plantador, semeador, que ralou a vida inteira para garantir um bom estudo para os filhos, para garantir um conhecimento diferente, e esse filho foi crescendo, e o filho se tornou maior que o pai em relação a resultados, se formou numa faculdade, concluiu um bom curso, se tornou um grande empresário, foi tudo que o pai não foi. Conhece histórias parecidas? Só que a vida desse filho nunca seria assim se ele não tivesse o pai dele. O pai dele é a fonte para ele ser o que ele foi. Isso aqui é unção, é envio. Isso aqui não é envio de pastoreio, isso aqui não é envio de discipulado. E eu não estou falando de envio de mentoria, estou falando de envio de paternidade. É quando eu caminho no legado de quem me enviou. O salmista diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Qual é o principal papel da flecha? Chegar num campo onde o guerreiro não pode chegar. Porque se o guerreiro quiser chegar de cara limpa naquele campo, ele morre, não é assim? A flecha, quando lançada, ela toca um território que o arqueiro não vai tocar, mas a flecha toca. São os pais. Ele não completa a caminhada, mas o filho constrói a caminhada. Mas teve alguém que lançou. Quero lhe perguntar nessa manhã: quem é que te lança? Quem é que te envia? Quem é que te coloca no arco? Quem você honra hoje para realizar tudo que você sonha ministerialmente, na sua família, nos teus negócios, nas tuas emoções? Quem é que você honra para isso? Atos capítulo 1, versículo 8: descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder do grego dunamis, força, habilidade, competência. Descerá sobre vós o Espírito Santo, com um objetivo: serem minhas testemunhas. Aquilo que Jesus fez em 3 anos, Ele diz: agora é com vocês até que eu volte novamente para buscar minha igreja. Quantos estão entendendo? É que não dá tempo de aprofundar nisso. Vamos lá. Unção, dons, autoridade e envio. Tranquilo, gente? Fechamos o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. Para uma liderança relevante, precisa de competência. Você nunca vai exercer uma liderança relevante se você não tiver competência. Você tem que ser bom. Pode ser um mais ou menos, pode ser um faz tudo. Quem faz tudo não faz nada com excelência. Quem faz tudo não faz uma única coisa que preste. Fala assim: não, é top, não faz. Não, você tem que ser bom no que você faz. Para ser um pastor sênior de uma igreja, você tem que ser muito bom no que você faz. Você tem que se aperfeiçoar na gestão da igreja, você tem que se aperfeiçoar na gestão da liderança da tua igreja. Você tem que ser muito bom na hora de você expor as escrituras. Por quê? Porque as escrituras é um valor espiritual, mas quem está ouvindo a gente é gente, não é anjo que vai entender qualquer coisa que a gente fala. Então o pastor tem que saber pregar, construir um sermão, né? Respeitar as regras de um sermão, ser objetivo, prático, saber se comunicar, porque é gente que está ouvindo a gente. Tem que ter competência. Um músico
tem que ser bom, sabe? Aqui em Guaxupé, não tem isso não, mas lá em São Paulo tem uns irmãos, chega assim: eu tenho o dom para cantar, Deus me chamou para o louvor. O miserável não sabe cantar, ele não sabe cantar, ele não presta para cantar, ele é ruim para tocar, ele não sabe tocar, cara. Ele é aquela batida, sabe aquela batida? Você já sabe o que é aquela batida assim, gente? Os irmãos da viola aqui, não é aquele negócio assim, aquela batida assim que cansa no louvor, não é? E cansa, não tem revelação nenhuma ali. Por que não tem revelação? Porque não tem competência. Como é que vai ter revelação para ministrar se não tem competência? Não, vai lá, se aperfeiçoa, vai estudar. Você quer ser um músico na igreja? Vai estudar, estude bastante, para o Espírito Santo vir sobre você e usar a sua competência para a glória dele. Sabe, tem um ditado aí, que é uma meia-verdade esse ditado, e meia-verdade é uma mentira completa. Esse ditado diz assim: Deus não chama os capacitados, mas não completa nem o ditado. Não fala essa besteira aí não. Aonde que está na Bíblia isso? Aonde me mostra nas Escrituras um momento que Deus chamou um incompetente? Deus falou e pegou um incompetente, um improdutivo, um preguiçoso. Não existe. O Senhor, para missões nobres, sempre chamou homens nobres. Sempre foi assim. Israel sai do Egito, o Egito dá ouro, prata, aquelas coisas tudo para o povo. Lembra dessa história? Sai de lá, ricos. Para no deserto do Sinai, no pé do Sinai, do Monte Sinai. E Moisés sobe, desce com a lei. Aí dentro da lei estava lá: vocês têm que construir para mim um tabernáculo. Cara, um tabernáculo. Aí nesse tabernáculo vai ter a tenda, aí lá tem como é que vai ser a tenda, o tipo de tecido, tudo certinho, todos os utensílios do templo, do tabernáculo. Só que precisava fazer os utensílios, precisava fazer o altar, precisava fazer a mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães da proposição era de madeira de acácia, a madeira mais nobre que existia no mundo na época, revestida de ouro. O altar do sacrifício era de bronze, tinha umas pontas, uns negócios. A arca da aliança, o desenho dos anjos, uma coisa muito linda. Quem vai fazer isso? Vou chamar o Clodoaldo para fazer? Sem descascar nenhuma laranja direito? Não, quem é o bom aqui no arraial? Aí tinha 2 moços lá, Bezalael e Aholiabe. Lembra desses 2 moços? Eles eram mestres artífices. Aí chamou os 2. Aí o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre aqueles homens. Eles fizeram os utensílios do tabernáculo. Tem que ter competência. Púlpito não é test drive para liderança, para obreiro, não. Quem assume o púlpito tem que saber para que veio. Quem assume o púlpito tem que ser competente para expressar tudo que Deus quer. Não pode chegar na hora, travou. Não pode, está errado. Tem que ter competência. Só que você não adquire competência se você não for treinado. Tem que ser treinado. Tem pastor que não se aperfeiçoa mais. Aqui não, aqui para esses lados aqui do sul de Minas é bênção. Mas porque lá meu tem pastor que nem lê a Bíblia mais. Tem pastor que nunca leu a Bíblia toda. Tem pastor que vai pregar, fala umas besteiras. Abra sua Bíblia na carta aos Timóteos. Pelo amor de Deus, você tem que levantar e ir embora. Que coisa, não tem nada para lá. Ele nem sabe que Timóteo é uma pessoa, ele pensa que é uma igreja. Nem sabe o que está falando. Não, mas por quê? Porque não foi treinado. Pastor tem que ser treinado? Tem que ser treinado. Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Lá na igreja de Antioquia, agora os discípulos, agora os crentes não eram conhecidos por seguir alguém. Os crentes agora eram conhecidos por se parecer com alguém. É mais poderoso, não é? Mas por quê? Se você pegar o contexto de Atos capítulo 11, você vai ver, Paulo e Barnabé ficou ali 1 ano ensinando aquela igreja. 1 ano ensinando. Tem que ter ensino. Atos capítulo 19, Paulo chega na cidade de Éfeso. Chega lá, tem 12 crentes em Deus. Não eram crentes em Jesus, eles não conheciam Jesus, esses 12 homens. Eram homens piedosos, que tinham recebido o batismo de João, mas não conheciam Jesus. Paulo então prega Jesus para eles, eles são batizados com o Espírito Santo. Paulo fica 2 anos em Éfeso. Pastor Gé, 2 anos. Pastor Márcio, 2 anos em Éfeso. Abre uma escola, a escola de Tirano. 2 anos ensinando em Éfeso. Sabe qual foi o resultado? Toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque uma liderança relevante, que gera uma igreja relevante, tem que ter competência. A igreja de Antioquia, treinada,
fez o primeiro envio missionário. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho chegou para mim e para você, porque um dia uma pequena igreja, eu conheço esse lugar lá, a igreja de Antioquia, de comprimento é isso aqui, de largura vai até a câmera ali, pequenininha, mas o que Deus estava fazendo lá, chegou lá em Jerusalém a notícia. O que Deus fez nessa igreja, que foi treinada por Paulo e Barnabé, fez o primeiro envio missionário. O evangelho chegou para mim, para você, para os gentios, porque essa pequena igreja se submeteu ao governo do Espírito Santo e ser treinada para isso. Você tem que ser treinado, você tem que ser competente, você tem que ser bom. Então, vai lá. Se você não tem uma paternidade definida no seu espírito, porque quem define isso é o Espírito Santo. Não é pai que escolhe filho, tá? É o filho que escolhe o pai. É o Espírito Santo que coloca no seu coração: meu pai ministerial, vou caminhar para aprender. Só que tem uma caminhada, claro. Mas você não tem isso ainda? Busque mentores, vai ser mentoreado por alguém que seja bom. Bom em todos os níveis, né? Que tenha caráter, que tenha competência, que tenha testemunho familiar, que você recebe do mentor tudo que ele tem para te dar. Procure alguém para ser mentoreado, procure alguém para te colocar na lança, no arco aí, te lançando em distâncias, né, que sejam temporais, até você entender e você descobrir, receber sua paternidade, mas seja treinado. Amém, queridos? Vamos concluir? Eu vou cumprir o nosso horário, nós vamos acabar às 12 horas, tá? 12 minutos nós concluímos. Uma liderança relevante, em primeiro lugar, tem que ter unção. E unção se define com dons, autoridade e envio. Em segundo lugar, tem que ter competência, tem que ter preparo. Mas em terceiro lugar, uma liderança relevante, ela tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Não são somente valores morais, valores éticos, valores espirituais, competência, é caráter, característica. Tem que ter identidade, tem que se parecer com Jesus. A falta de caráter escandaliza a unção e a competência. Tem que ter caráter, querido. Sabe, nós pastores e líderes, nós temos que lutar para nos parecermos com Jesus todos os dias, para não escandalizarmos a unção que Ele tem colocado sobre nós e a autoridade que nós estamos buscando. Sabe quem são os pastores, pastoras, líderes que estão caindo em adultério? São homens e mulheres que um dia oraram e eram apaixonados por essa palavra como nunca alguém já viu, mas que deixaram esse lugar, se embriagaram com os dons, se embriagaram com a fama, se embriagaram com o reconhecimento, se embriagaram com o crescimento, com a produtividade, com a grandeza do que estão fazendo. Tem que ter caráter. O caráter fala da minha maturidade cristã, da minha maturidade de fé. E essa maturidade não se destaca pelo serviço. Rafael pode ser um excelente músico, mas pode ser um menino na fé. Um exemplo, tá, Rafael? Eu não lhe conheço. Hoje eu peguei você para ser a ilustração nossa. Pode ser um excelente músico, pode ser uma pessoa muito espontânea na hora de adorar, mas pode ser imaturo. O caráter dele ainda não está desenhado, modelado nas feições de Jesus. Ele não vai aguentar. Tem que ser exigido mais, tem que ser provado mais, tem que ser testado mais. Os nossos testes revelam as nossas verdadeiras identidades, as nossas verdadeiras crenças, o quanto nós estamos dispostos a irmos até o final por Ele. A maturidade, ela não pode ser aprovada pelo serviço, pela qualidade. Oh, não, ele fala bem, olha, ele fala bem, vamos pôr ele para abrir um culto ali. Cuidado. Maturidade se destaca pela nossa semelhança com Jesus. Esse é o desafio para uma liderança relevante. Sermos parecidos com Jesus, para que o nosso caráter não escandalize o valor da igreja dele. É vez ou outra a gente está vendo um escândalo, é vez ou outra vendo homens insistindo em não se arrepender, insistindo em bancar, em patrocinar os seus pecados, querendo empurrar a goela abaixo das pessoas, fraudando a igreja, manchando a igreja. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, isso não me preocupa em relação a Deus. Sabe por quê? Porque está no governo da igreja dele. A igreja dele, ele não perde o controle. Sabe o que dói em mim? É o perdido lá fora. Porque o perdido precisa de uma referência que o inspira.
Não tem nada pior na vida de uma pessoa do que você ser frustrado por alguém que te inspirou. Quando você se decepciona por quem te inspira, para você curar isso dá muito trabalho. O desafio não é somente sermos excelentes e habilidosos no que fazemos. Isso vai acontecer. Por quê? Porque a unção está em nós. 1 João capítulo 2, versículo 20 fala sobre isso. A unção do santo está em nós. O desafio não é sermos excelentes e habilidosos. O desafio é sermos parecidos com Jesus no seu caráter. É sabermos que somos tentados. O problema não é ser tentado. O Espírito Santo, Jesus sai do batismo das águas, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por 40 dias pelo diabo. Tentação só faz sentido se tiver uma área na minha vida que é seduzível. Se eu tenho uma área na minha vida que não sou seduzido por ela, eu não sou tentado. Faz sentido isso, gente? Vamos pensar. Questão... Nós somos adultos, né, queridos? Os nossos filhos de 10 anos estão vendo isso na internet aí com o Lucas Neto direto, essas besteiras. Então, pornografia. 82% dos homens cristãos acessam pornografia. Está assustado não? Se eu não me engano, 60 e poucos por cento das mulheres cristãs acessam pornografia. A gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que amassar isso, denunciar isso. Por que o pecado tem encontrado espaço na igreja e corrompido o caráter de homens de Deus e mulheres de Deus? Porque se cumpre o que Provérbios diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa: só se deixa pecado quando ele é confessado. O termo confessar significa produzir testemunho público, verbalizar. A força do pecado está no seu segredo. Enquanto eu trago o meu pecado em segredo, ele me governa, e eu estou lutando contra ele, e estou perdendo todo dia para ele. Mas o dia que eu confesso o meu pecado, se cumpre o que está escrito em 1 João: ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me purificar de toda injustiça. Por que perdeu a força do pecado? Porque foi dado publicidade para ele. A força do pecado é o seu segredo. As nossas tentações são áreas secretas da nossa vida que todos nós temos. Um pastor, quando ele adultera, antes dele adulterar, ele já caiu em vários episódios secretos: pornografia, masturbação, sedução, assédio. Ninguém tropeça numa montanha, ninguém trai a mulher do dia para a noite. Estou santo, estou benção no meu casamento, eu traí minha mulher, não, onde que eu estava com a cabeça, nem vi o que aconteceu. Isso não existe. Começa com um olhar, começa com uma roupa mais sensual, com um perfume para sensualizar, com a forma de olhar. É assim que começa. São áreas que nos seduzem. Queridos, cuidado com aquilo que te seduz, porque onde você é seduzido é onde você vai ser tentado. Jesus, quando vai para o deserto, e ali as escrituras deixam apenas 3 testemunhos de tentação. Por que Jesus foi tentado nessas 3 áreas? Porque era possível ele ser seduzido. Só que tinha um grande detalhe: na sua humanidade, ele estava cheio de autoridade para resistir a esse ambiente e fazer uma escolha. Tu não és o Filho de Deus? Manda transformar em pão a pedra. Eu tenho fome, mas está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma escolha. Eu tenho que insistir em procurar o caráter de Jesus para me formar, para que as tentações não me deformem, para que as tentações não me lancem nesse limbo escuro de treva novamente. Tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase. Eu já vi pelo menos uns 5 diferentes tomando a autoria dessa frase que eu vou lhe dizer agora. Ela não é minha e eu não sei de quem é. Eu acho que de tanto se repetir já se perdeu o autor, e alguns foi se autorizando a dizer que é o dono dessa frase. Mas não importa quem é o dono. Mas a frase diz o seguinte: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Pastor é muito sozinho. Pastor anda muito só. Família pastoral sofre sozinha. Esposa de pastor sofre calada. Pastor tem que matar tudo no peito, tem que estar querendo resolver tudo sozinho. Você não vai conseguir, querido. Ou você vai pecar, vai cair, vai errar, ou então você vai morrer, você vai infartar, vai ter um AVC, vai morrer.
Não é assim que funciona. Os nossos filhos, não temos paciência para os nossos filhos, não temos tempo para os nossos filhos. Pastores, maridos, não têm tempo para suas esposas. Esposas perderam o carinho, o amor, a cumplicidade daquele companheiro do início do casamento, da paixão. Por quê? Porque a igreja de Jesus tomou o lugar dela no seu casamento. E as seduções, e agora a nossa liderança ficou vulnerável, ficou exposta, ficou entregue para tudo que esse mundo tem de ruim para nos entregar. Queridos, só seremos parecidos com Jesus se não tivermos medo de expormos algumas fragilidades nossas para que sejamos curados. Agora, claro, você não pode fazer isso para qualquer pessoa, né? Porque tem uns miseráveis aí que é fogo. Por isso que você precisa de pai ministerial, por isso você precisa de um discipulador, por isso você precisa de um pastor, seja o que for, que você confia. Você chegar lá e dizer o seguinte: estou leproso. 2 Reis capítulo 5, para nós encerrarmos. Conta a história do Naamã. Como é que começa o capítulo 5 de 2 Reis? Era Naamã, ele era nobre diante do seu rei, o Senhor dava vitórias para ele, era herói de guerra, mas termina o texto dizendo que ele era, o versículo, leproso. O versículo seguinte diz que ele ouviu uma escrava dizendo: vai lá em Samaria que tem um profeta que vai te curar. E ele pega, ouve e vai. Você já parou para pensar no negócio desse texto aqui? Ele aceitou fácil demais o conselho, aí. Gente, nós estamos falando do Naamã, o homem mais importante do exército, mais importante da época. E uma escrava, pastor Jefferson, aceitou a conversa dele. Por que ele aceitou? Porque a história do capítulo 5, versículo 1 era uma história passada de Naamã, não era a história presente dele. Porque agora ele era leproso, ele não podia ir mais para as batalhas. Ele tinha perdido tudo que ele tinha. E tudo que ele queria era ter de volta a sua eficiência. Mas só tinha um jeito. E qual era esse jeito? Indo lá para o profeta e dizendo para o profeta: eu sou leproso e preciso de cura. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não se expor integralmente para o profeta, você não vai receber cura. E sabe quem é esse profeta? Ele tem nome, ele se chama Espírito Santo de Deus. E ele se move na vida de homens e mulheres de Deus. Uma liderança relevante, ela se move em unção, tem competência, mas ela tem caráter aprovado pelo céu. Vamos orar, queridos? Vamos colocar de pés. Vamos ter um tempo de oração. Pastor Márcio, podemos ter uns minutos de oração, de adoração? Precisamos orar, né, queridos? Precisamos orar. Orar ao Senhor. Nós somos pastores, né? Somos líderes de igreja. Você que está aqui de uma forma ou de outra, se talvez você ainda não é um pastor, mas pelo menos você deve estar ocupando alguma função de liderança na igreja. Esse altar, ele é um lugar que nós elegemos para expressar valores de Jesus, expressarmos valores de Jesus. O importante em tudo que acontece aqui, quando o Rafael ministra, os irmãos aqui ministram, o mais importante que ele sabe o que é Jesus dizer: eu vou descer lá. É isso que é importante, na verdade, eu vou descer lá. Porque se ele vier, irmão, se ele vier, acabou tudo. Agora a pergunta é: ele vem, ele te encontra? Ele te acha? Nós vamos nos permitir sermos achados pelo Senhor. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Enquanto nós adoramos aqui, fale com Ele. Pai, nessa manhã, a minha oração, Senhor, a minha oração é uma, Senhor: que o Senhor possa nos encontrar nesse lugar. E que o Senhor nos encontrando nesse lugar, o Senhor possa ministrar na nossa vida, o Senhor possa formar na nossa vida características, nos faça parecidos com o Senhor. Pai, são teus ministros aqui nessa manhã, nós somos os teus ministros. Doce Espírito Santo, tu és aquele que sonda o nosso coração, que esquadrinha o nosso pensamento. Vem nessa manhã sobre esse lugar, doce Espírito Santo. Vem sobre esse lugar, sobre cada homem, cada mulher nesse lugar, e ministra, doce Espírito Santo, o teu favor. Quebra cadeias, quebra grilhões, despedaça vaidade, despedaça orgulho. Gera, doce Espírito Santo, gera, Espírito Santo, santidade da nossa vida. Gera, doce Espírito Santo, gera, Espírito Santo,